Como prometido, então, né, estamos aqui para falar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Espero que você acompanhe comigo. Pretendo fazer um resumo mais bem detalhado para que você saia daqui de fato entendendo tendo essa visão panorâmica sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, para começar a falar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, convido você a abrir aí em Atos capítulo 13 e 14. São as duas passagens principais que nós vamos utilizar para entender mais sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? De Paulo, Barnabé e João Marcos, ali um pouquinho, nós vamos ver sobre isso. Então, aproximadamente do ano 47 ao 49 foi o período da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ela marca o início aí da jornada do apóstolo na sua missão de levar o evangelho para todos os pontos, cumprindo então a grande comissão de Atos 1:8. A ideia do vídeo de hoje é a gente analisar quais as cidades que Paulo passou, né? O que aconteceu ali em cada cidade, né? Quais os personagens envolvidos nessa história, o que se deu de importante em cada cidade que ele passou, quais foram as cidades e quando ele voltou, e vamos ver isso de forma cronológica. Então, esse é o nosso objetivo. Então, aqui, como você pode ver, a primeira viagem missionária teve início aí por volta do ano 47 depois de Cristo. Né? Nós temos o que nos dá essa base de datas aí, principalmente é a menção ao procônsul Sérgio Paulo, né? Em Atos 13, versículo 7. Então, o procônsul, em outros arquivos históricos não canônicos, mostra que ele viveu, né, e teve ali a sua missão política, né, como procônsul por volta do ano 47. Aqui então nós temos o roteiro da primeira viagem missionária, você pode acompanhar comigo aí. Ele então parte ali da Antioquia da Síria, lá em Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé são enviados pelo Espírito Santo, são comissionados, e a igreja de Antioquia os envia para essa missão. Então, na ilha de Chipre, ele chega ali, né, vai em duas cidades, depois ele segue para Perge, e depois para Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia acontece um rebuliço. Ele vai para Icônio, depois Listra e Derbe, e por fim ele retorna a Antioquia da Síria. Então nós vamos falar um pouco mais sobre cada parte, né, e evento que aconteceu aí em cada cidade. Então acompanhe comigo aí. Então Paulo foi enviado com Barnabé, né, até a Seleucia. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 13, versículo de número 4. Seleucia provavelmente está nessa região aqui. Tá? Então, daqui, essa região que os irmãos podem ver, né, que é uma região aqui, né, que está à beira do mar Mediterrâneo. Então, provavelmente eles chegou aqui, embarcaram, né, no navio e partiram em direção, então, a Salamina. Essa cidade também, aí, portuária, que está à beira do mar Mediterrâneo, é onde eles anunciavam a palavra de Deus. Paulo e Barnabé tinham o costume de ir para as sinagogas. Então, eles iam nas sinagogas ali, assistiam, participavam, né, e pediam, falam, oportunidade, começavam, então, a pregar. Eles fizeram isso em Salamina. Depois de Salamina, eles foram para Pafos. Pafos, então, é a capital, que é essa ilha que vocês podem ver, né? Ela é mais ou menos aqui. Ela é essa ilha e tem várias cidades, né? Então, as duas principais em que eles passaram foram Salamina e Pafos. Pafos, então, a capital de Chipre. Em Atos 13, versículo 5 ainda, nós vemos a informação de que não era só Paulo e Barnabé que estavam nessa viagem missionária. Eles tinham um auxiliar, esse auxiliar, João Marcos. Atos 13, versículo 5. Então, eles chegam aqui em Pafos e acontecem alguns eventos, então. Né? Então, nessa cidade aqui, nós vamos ver aí, a partir do verso de número 6, ele encontra um judeu mágico chamado Bar Jesus. Por que Bar Jesus? Essa palavra Bar significa filho, né? Então é filho de Jesus. Jesus era um nome muito comum na região, naquela época, né? Então existiam vários Jesus, era como se fosse um José da vida, né? Um João da vida. Então Bar Jesus significava filho de Jesus. E ele é mencionado no versículo 6 como um falso profeta, um falso mágico. Então, a partir do versículo 7, nós vamos ver sobre o procônsul Sérgio Paulo, né, um homem que estava interessado em ouvir a palavra de Deus, né, na cidade aqui. Então, para vocês não esquecerem, em Pafos, ele estava interessado em conhecer mais sobre a palavra de Deus. Mas entre um outro mágico aí na história, que é o mágico Elimas. Nós vamos ver isso no versículo de número 8. Então, nós vemos aí Elimas, um outro mágico que tenta atrapalhar o procônsul daquela região, Sérgio Paulo, de conhecer o evangelho, né? Ele atrapalha aí e não gosta do que Paulo e Barnabé junto com João Marcos estão fazendo. Então ele tenta impedir que Sérgio Paulo ouvisse, cresce. Então no versículo de número 10, Paulo diz algo muito forte para esse tal de Elimas. Ele diz assim, ó: o filho do diabo, cheio de todo engano, de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. E no versículo 2 ele nos informa: então o procônsul, do que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, Paulo, né, repreende ali o mágico Elimas. Ele fica cego, né, por uma palavra profética do apóstolo Paulo. E então, o procônsul Sérgio Paulo, ao ver tudo isso, ele fica maravilhado e crê na palavra de Deus, na doutrina do Senhor. E aí no versículo de número 11, nós percebemos que eles seguem em direção a Perge da Panfilha, né? Essa cidadezinha aqui, que já está do outro lado, na outra extremidade da ilha, né? Essa cidade aqui. Nessa cidade aqui, quando eles chegam ali, Paulo, Barnabé e João Marcos, muitos comentaristas entendem que por causa do jeito de Paulo de lidar com as situações, né, principalmente o que aconteceu aqui em Pafos, né, do jeito que ele chegava nas sinagogas ali em Salamina, parece que João Marcos não gosta muito da forma que
Paulo trabalha. Sozinhos, então, eles seguem aqui e chegam até essa cidade, que é Antioquia da Pisídia, tá? Nós temos que tomar cuidado para não confundir com essa Antioquia aqui, que era de onde eles vieram, né? Foram enviados, de onde eles foram enviados. Não é essa Antioquia aqui, pessoal. Muito cuidado com isso. Essa Antioquia aqui, ela é a Antioquia da, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, Síria, tá? Da Síria. É uma Antioquia que está para cima aqui, ó, embaixo aqui é Jerusalém, tá? Jerusalém. Então, depois da morte de Estevão, o pessoal ficou com medo, né? Nós vamos ver isso aí em Atos também, capítulo 12 e para trás. A partir da morte de Estevão, os irmãos ficaram com medo, né, da igreja de Antioquia e subir da igreja de Jerusalém e se dispersaram. Então, muitos dos irmãos que se dispersaram, fugiram de Jerusalém com medo da perseguição, com medo de morrer, chegaram aqui em Antioquia e começaram a pregar a palavra de Deus. Então, se fez essa comunidade muito forte e se fez essa comunidade que começou a crescer bastante. Então, a igreja de Jerusalém manda Barnabé para cuidar dessa comunidade e depois Barnabé chama Paulo para ajudá-lo a consolidar essa comunidade que nasceu ali em Antioquia, essa igreja. Então, depois, aqui no capítulo 13, eles são enviados, né, pela igreja para essa missão. Então, aqui é Antioquia da Síria, ok? E ali é Antioquia da Pisídia. O versículo de número 14 de Atos 13 informa que eles chegaram aqui no sábado, foram para a sinagoga, como de costume, e na sinagoga eles ouviram ali a palavra de Deus, e os chefes da sinagoga, então, deram uma oportunidade para Paulo e para Barnabé. E ali, quando Paulo e Barnabé estavam pregando, muitos gostaram, pediram para que ele voltasse e falasse novamente aquilo que ele tinha dito. Versículo 13, a palavra de Deus nos informa em Atos que existiam naquela igreja muitos prosélitos. O que é prosélitos? Prosélitos são pessoas não judias que se convertem ao judaísmo. E essas pessoas gostaram muito do que foi dito a Paulo, né, do que Paulo disse na sinagoga, então seguiram Paulo e pediram para ele voltar depois para falar mais. Então no sábado seguinte, Paulo e Barnabé voltam ali na sinagoga, né, e toda a cidade se reúne ali, uma grande multidão, para ouvir sobre o que Paulo tinha dito e pregado. E o que Paulo pregou? Paulo pregou justamente que Jesus era o Messias tão aguardado e esperado, que Jesus é aquele anunciado pelos profetas, da descendência de Davi, é o que Davi relata em seus salmos, é o que os profetas relatam nas suas profecias, e essa foi a mensagem de Paulo, né? Utilizando de todo o Antigo Testamento e apontando a Jesus Cristo. Então eles ficaram maravilhados com isso. E no sábado chegaram ali e tinha uma grande multidão de pessoas. Os judeus daquela região não gostaram disso, ficaram com inveja. Nós podemos ver isso no versículo de número 45, né? E começou um grande movimento. E esse movimento eles fizeram com as mulheres da alta sociedade, né, o pessoal da alta sociedade, e expulsaram Paulo e Barnabé da cidade, então, de Antioquia da Pisídia. Então esse foi o acontecimento de Antioquia da Pisídia. Então eles chegam ali em Icônio, né, na cidade de Icônio. Aqui também existem alguns fatos que acontecem, tá bom? Então no versículo de número 13 nós vemos ali a primeira informação que Paulo e Barnabé ficam muito tempo nessa cidade e pregando de forma ousada o evangelho para toda a cidade. E no versículo também de número 13 diz no finalzinho que eles faziam milagres e prodígios. O povo da cidade se dividiu, uns eram com os apóstolos e outros com os judeus, que se levantaram ali também, estavam com inveja novamente, se levantaram ali contra Paulo e fizeram ali, né, um motim contra Paulo. Então uns estavam com os judeus e outros com os apóstolos. E aí quando Paulo e Barnabé veem que isso está acontecendo, né, também os judeus começam então ali um motim novamente com os gentios, com várias outras pessoas, para expulsar e apedrejar Paulo. Então quando eles ficaram sabendo dessa história, eles correram e saíram da cidade fugindo, né, depois de um certo tempo, que é o que o versículo 3 nos diz. E então eles acabaram fugindo e chegaram na cidade de Listra, essa cidade aqui. Aqui também acontece algo interessante que precisamos pontuar. No versículo 8 do capítulo 14, nós vemos que tinha um homem nessa cidade, desde o seu nascimento, que ele era aleijado, não andava. E quando Paulo começa a pregar a palavra de Deus, ele crê no que Paulo diz, Paulo fixa os olhos nele e vê que ele tinha fé. Então Paulo determina que ele levantasse e andasse para ser curado. E ali esse homem foi curado. Então quando a multidão viu o que Paulo fez ali, né, usado pelo Espírito Santo, logicamente, a multidão ficou apavorada, começaram a gritar na sua língua, e começaram a gritar a seguinte expressão: os deuses em forma de homens desceram até nós. Então eles quiseram atribuir Paulo e Barnabé como uma divindade. No versículo 12 nós vemos que eles quiseram atribuir a Barnabé o nome de Júpiter e a Paulo Mercúrio, né, que eram os deuses ali que eles adoravam naquela região. Júpiter era um deus tão adorado que o seu templo estava ali à frente da cidade, é o que diz aí no versículo de número 13, tá? Então Paulo e Barnabé pregam novamente e mostram para aquelas pessoas que eles não são deuses e estão ali sendo enviados pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo, e por meio do Espírito de Deus e do que Jesus entregou a eles, que eles fazem esses prodígios e milagres, que isso aconteceu. Então não era porque eles eram divinos, mas porque eles eram enviados por um ser divino, um Deus que sim, esteve na terra, mas era Jesus o Messias. Então no versículo 18 nós vemos que foi uma grande dificuldade para eles não deixarem o pessoal de Listra atribuir esse nome a eles, né? E também não oferecer sacrifício, porque eles queriam oferecer sacrifício para esses deuses homens, né? Então eles pregaram e ensinaram que isso não era verdade, e com uma grande dificuldade ainda, diz o versículo 18, que eles conseguiram que a grande multidão não sacrificasse nada em prol deles. E então, mesmo depois de tudo isso, né,
pessoal saiu de Antioquia e de Icônio, né, a cidade que Paulo já tinha passado. Esses judeus, né, que tramaram contra Paulo aqui e também aqui, eles vieram juntos para Listra, para a cidade de Listra, e incentivaram o povo ali a apedrejar Paulo. Então ele é apedrejado, né, tiraram ele da cidade, apedrejaram ele. Depois os discípulos correm ali, chegam até ele e ele consegue levantar, voltar para dentro da cidade. E no dia seguinte ele foi com Barnabé para a cidade de Derbe. E ele chega aqui então. E aí a palavra de Deus diz que aqui ele anunciou o evangelho, fez muitos discípulos, mas depois disso eles voltam. E eles voltam passando por todas essas cidades aqui. Diz o versículo de número 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo volta, né, nessas cidades aqui, né, em Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, e ele também estabelece presbitério nessas cidades, né? Então onde cidades onde o pessoal ouviram, creram, começaram ali um grupo pequeno, uma pequena comunidade, Paulo volta e estabelece presbitério nessas cidades. Então Atos relata que ele atravessou toda a Pisídia, né, e ele chegou aqui, provavelmente aqui, também nessa região na beira do mar Mediterrâneo, né, tinha a cidade chamada Atália. E a partir de Atália eles foram e voltaram, não passaram mais por Chipre, né, eles cortaram aqui direto e voltaram a Antioquia da Síria, né, essa Antioquia aqui, eu escrevi novamente aqui da Síria, tá? E eles relataram ali, né, um relatório para a igreja de Antioquia, tudo o que Deus fez, tudo que Deus realizou, que eles realizaram através do Espírito Santo, todas as comunidades que foram alcançadas pelo Evangelho de Deus, que chegou até essas cidades a salvação. Então aqui encerra a primeira viagem missionária do apóstolo. Temos como companheiro de viagem aí Barnabé, né, o parceiro principal de Paulo durante toda a jornada. Tivemos também João Marcos, que acompanhou aí parte da viagem, apenas depois ele voltou para Jerusalém ali, até chegou até perto, depois voltou a Jerusalém. Né, então aqui nós temos as datas prováveis de tudo que aconteceu, né, a saída de cerca de 47 depois de Cristo, de 47 a 48 ele visitou Perge, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, e o seu retorno por volta do ano 49, a Antioquia da Pisídia. E aqui chegamos na conclusão. Então, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi um marco na história da igreja primitiva, que começa ali, então, o primeiro registro que nós temos de uma ação missionária de forma intencional. Né? Então, é a primeira, marcando aí, então, esse período importante na história da igreja. Então, enfrentando desafios, perseguição, Paulo e Barnabé abriram portas para a expansão do cristianismo no mundo, enfrentando aí desafios, perseguição, apedrejamento, tudo isso, e até também a fama, de certa forma, que aconteceu ali, que nós vimos na cidade de Listra. Quando quiseram tornar eles Deus, mas eles mesmo assim tiveram a posição correta diante dessa dificuldade, que também é uma dificuldade, quando querem nos dar e nos colocar em um lugar que não é o nosso. Nós somos servos e filhos, e apenas isso. Olhar para a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo é um grande panorama sobre o Novo Testamento. Nós entendemos muito sobre como se deu essas cartas, por que existem cartas aos Coríntios, por que existem cartas a Efésios. Então nós conseguimos entender e olhar um pouco mais que se deu por causa das viagens missionárias. Então entender as viagens missionárias do apóstolo Paulo nos dá um grande panorama sobre as cartas, sobre o que Paulo queria dizer, o que Paulo estava combatendo, o que Paulo estava enfrentando. E isso é um grande conhecimento na hora de interpretarmos os textos bíblicos. Então espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que tenha sido realmente algo esclarecedor para vocês. Curte, comenta aqui o que você achou. Espero trazer as outras duas viagens missionárias. Então se realmente vocês quiserem, gostarem, curtir, visualizar esse vídeo até o final, eu vou trazer aqui a segunda e a terceira viagem missionária para vocês. Tá ok? Então, forte abraço do irmão Iago e até mais.